Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu e tem a ver com, aqui está escrito em Provérbios 17 e 22. Olha o que está escrito aqui, ó. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então está falando que a alegria, ela nos traz força, nos traz renovo, né? Nos traz coragem. E eu percebo, irmãos, que uma das atitudes que o diabo, um dos ataques que o diabo, melhor dizendo, né, que ele costuma fazer, principalmente contra os crentes, contra as pessoas que professam a fé em Deus, né, que procuram seguir a palavra, ele não só essas pessoas, eu acho que todo tipo de pessoa até, né? Mas eu acredito que é principalmente focado nas pessoas que conhecem a verdade da palavra. Eu acho que são o alvo principal. Eu acredito que seja o alvo principal. Porque veja bem, irmão, o diabo ele não tem o poder daqueles que são de Deus. Ele não tem o poder de fazer das promessas de Deus não se cumprir na tua vida. Ele não tem poder diretamente de atingir a tua vida e fazer isso não acontecer. Mas ele tem algumas estratégias, e uma dessas que eu vou compartilhar com você, que se você não conseguir se livrar disso, você pode deixar de viver as bênçãos de Deus na tua vida devido a essa estratégia dele. E uma dessas estratégias dele, que eu vou compartilhar com você, é a insatisfação e o descontentamento. Veja bem, o diabo ele usa a insatisfação e o descontentamento para que você fique com pensamentos de tristeza, de angústia, e automaticamente você ficando com pensamentos de tristeza e angústia, você fica com sentimentos de tristeza e angústia, com sentimentos de insatisfação e descontentamento. E esse sentimento de insatisfação e descontentamento faz com que seja atingido o teu destino. Faça com que seja atingido o teu destino. A insatisfação e descontentamento, ela também acaba fazendo com que haja em você a incredulidade. Então, veja bem, ele fala assim, o diabo faz assim, eu não posso atrapalhar das coisas de Deus virem sobre a vida dele. Mas eu posso, de alguma maneira, fazer uma opressão na vida dele, que vai fazer com que ele não acredite através da insatisfação, do descontentamento, que acaba causando uma incredulidade. Eu vou fazer com que ele acredite que isso não vai acontecer na vida dele, que as bênçãos não vão acontecer de Deus na vida dele. E isso realmente pode acontecer, porque você entra na insatisfação e no descontentamento, você entra na incredulidade. Na incredulidade, você entra na murmuração. E na murmuração, você desagrada o Espírito de Deus e você interrompe das bênçãos vindo sobre a tua vida. Ou se não interrompe, tarda de acontecer. E eu vou te lembrar daquela passagem, quando Moisés manda os espias investigar a terra prometida. Moisés manda os espias e fala assim, vai lá ver como que é aquela terra. E volta e me traz o diagnóstico, né, vamos dizer assim. E os espias vão e voltam daí 40 dias e falam assim, ó, Moisés, a terra realmente é boa, cara. Aquele lugar é maravilhoso. Só que tem uma coisa, lá tem gigantes, tem muralhas, os caras muitos deles são muito grandes, muito fortes, né? Ou seja, a gente não vai conseguir entrar lá. E os outros dois, Josué e Caleb, falam assim, nós vamos comer ele como se fosse pão, nós vamos derrotá-los. Então o que acontece? Há uma promessa sobre a vida deles. Mas a maioria olhou pelo lado da incredulidade, que não tinha condições. E dois falaram assim, não, realmente tem muralhas lá, realmente eles são gigantes, mas nós vamos vencê-los eles da mesma forma, porque nosso Deus é conosco. E esses dois diz que entraram na terra prometida e o resto não entrou. Então o que acontece, meu irmão, minha irmã?
O diabo, ele quer, através da insatisfação, de fazer você ficar... Sabe aquele ditado que o copo às vezes está com meio de água, ele está pela metade de água, né? E você tem a opção de falar assim, pô, graças a Deus tem meio copo de água aqui. E você tem a opção de olhar e falar assim, pô, tá faltando metade de água nesse copo. Então, se você se deixar levar pela ótica de sempre das circunstâncias negativas, o que isso causa? Causa uma insatisfação. A gente fica cabisbaixo, fica triste, ansioso. E o que isso traz? Traz uma incredulidade. A tristeza, a angústia, a ansiedade, ela traz uma incredulidade. Aí o que acontece? Você se deixar envolvido por isso, isso daí vai aumentando. E o que acontece? Você acaba duvidando da promessa de Deus na tua vida e que Deus está com você. E isso, o que acontece? Isso afeta o teu destino, o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Então você vê como que o diabo usa de estratégias. Ele fala assim, eu diretamente não posso atingir ele. Eu não posso atingir Deus. Eu não posso atingir os anjos de Deus, trazer as promessas para ele. Eu não posso. Mas eu posso de uma maneira fazer com que ele não acredite que isso vai acontecer. Através do que? Da insatisfação e do descontentamento. Ele faz a gente sempre olhar para o lado da nossa vida que não está bom. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa não está boa, está faltando alguma coisa. E isso faz com que você entre pelo lado do descontentamento, da insatisfação e não viva o melhor de Deus para a tua vida. E não viva. Então, mas como que eu faço para sair da situação? Eu me vejo assim, como que eu faço para sair da situação? Confesse isso a Deus, confesse em oração a Deus, confessa, pede para Deus te libertar e te proteger dessa situação, para libertar a tua mente. Fala, Senhor, eu oro, Senhor, eu confesso que eu tenho vivido dessa maneira, e eu renuncio, eu peço perdão a Ti, eu peço que o Senhor liberte a minha mente das crenças limitantes, liberte a minha mente os meus sentimentos da insatisfação, do descontentamento, da incredulidade. Eu peço perdão e eu peço que o Senhor me liberte. E eu sugiro até que você abra um jejum, pedindo para Deus te libertar disso, para te proteger. Para te proteger. E tem um outro ponto que eu sugiro você fazer também. Se você tem algum pecado na tua vida, que às vezes tem algum pecadinho, ou pecadão, ou pecado, não sei, em alguma área da tua vida, que às vezes não é uma coisa, um pecadão, mas é um pecado, né? Você não deu um tiro na cabeça de alguém, mas você de repente, quando se vê, você está mentindo, você mente. Ou se não, se você é casado, na área sexual do relacionamento conjugal, você tem um relacionamento impuro com a tua esposa. Ou alguma área da tua vida você sabe que tem uma coisa errada. Enquanto você não consertar isso, você deixa a brecha para o diabo atuar na tua vida. E essa brecha traz essa insatisfação e esse descontentamento. E esse descontentamento, essa insatisfação leva o quê? Leva a incredulidade. Incredulidade leva ao quê? Afeta o teu destino. E você nunca vai viver o melhor da tua vida em Deus. Por quê? Porque você não sai desse ciclo. Você está entendendo agora o porquê, às vezes, algumas coisas tardam a acontecer? O porquê que, às vezes, você sempre está triste, está cabisbaixo, você é uma pessoa que, às vezes, vai até na igreja, você ora, você sente até um ânimo, mas depois, o que acontece? Você está se sentindo daquela maneira de novo. Então, o que eu aconselho você, irmão? Entra numa confissão diante de Deus. Entra numa confissão. Porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça quando confessamos os nossos pecados. Então confessa diante de Deus os teus pecados. Confessa. Tenha coragem, vai lá e confessa. Traz luz. Quando você confessa e traz luz, o que é que acontece? Você elimina aquela brecha na tua vida. Só que tem uma coisa, você não pode voltar a fazer aquilo de novo. Você não pode voltar. Você tem que confessar e não praticar aquilo de novo. E se você cair, vai lá e confessa de novo. E vai, luta, e jejum e ora até você se livrar disso. Até você se livrar, uma hora você se livra. E vai nessa fé, nessa perseverança, que aí você vai se livrar dessa situação.
Irmão, a insatisfação e o descontentamento é uma das maiores armas que o diabo usa hoje em dia para te atingir. Para atingir eu, qualquer pessoa. É uma das maiores armas. Porque é uma situação que você não vê, porque é uma coisa invisível. E de repente você não entende por que você está se sentindo dessa maneira. Porque está tendo uma opressão maligna no mundo espiritual sobre a tua vida. Não é que você está endemoniado, não é isso. É uma opressão espiritual. Tem casos que há sim uma possessão maligna, há casos que sim. Mas nem tudo. Às vezes a pessoa não tem possessão maligna, mas ela sofre uma opressão espiritual. Então, eu aconselho você, entra em oração. Procure tirar tempo com Deus todos os dias, tirar tempo com Deus de oração. Meia hora, 1 hora, leia a Bíblia diariamente, fecha as brechas, busca a Deus com intensidade. Busca a Deus com intensidade. E clama a Deus pelo livramento da insatisfação e do descontentamento. Porque isso não faz parte do reino de Deus. Não faz parte. Tem uma outra palavra na Bíblia também, que eu não me lembro agora que livro, que é que versículo. Vive em alegria, tem um banquete contínuo diante dele. Então quer dizer que a alegria te traz um banquete contínuo diante de ti. E às vezes você vê que nunca você vê um banquete diante da tua presença. Por quê? Porque a insatisfação, o descontentamento tira você desse nível espiritual, desse local em Deus de alegria. Porque está escrito na palavra de Deus que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Olha só, até a tristeza salta de alegria diante de Deus. Então, não faz parte dos filhos de Deus, você como filho de Deus, viver triste e cabisbaixo, não faz parte. Você não pode aceitar essa situação. Você não pode aceitar. Amém? Era isso que o Espírito Santo me trouxe, esse entendimento. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu convido você a se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que isso ajuda a gente no canal. E a gente vai estar sempre procurando trazer para vocês mensagens de Deus, né, que venham abençoar a tua vida, que venham abençoar a tua casa, a tua família. Porque conforme você vai se alinhando em Deus, todas as áreas da tua vida vai sendo abençoada. Todas as áreas da sua vida vai sendo atingida pelo reino de Deus, pelo Espírito Santo. Amém? Eu posso ter te ajudado e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.